Olá, eu sou a Annelise e hoje a gente vai falar sobre análise granulométrica. A análise granulométrica nada mais é do que uma maneira que a gente tem de classificar os pós, os materiais em geral, né, de acordo com o seu tamanho. O objetivo de classificar um material é, de acordo com o seu tamanho, é estimar, por exemplo, a reatividade, a área superficial e começar a planejar alguns passos do processamento do material. Por exemplo, como vai ser a compactação desse pó, como é que eu vou fazer algum transporte do material de um lugar para outro, seja por esteira, por tubulação, enfim, nós conseguimos várias informações através da granulometria. O primeiro método de análise granulométrica que a gente vai ver se chama peneiramento. É o mais básico dos métodos e se baseia em separar as partículas em grupos baseados na sua habilidade de passar ou ficar retido por uma peneira de um determinado tamanho. O peneiramento ele pode ser feito de duas maneiras básicas. Quando ele é feito a seco, eu vou colocar o pó em uma peneira, vou fazer algum tipo de agitação para o pó passar espontaneamente pelas aberturas da peneira e a gente consegue fazer peneiramento a seco para partículas de até aproximadamente 2 milímetros. Por quê? Porque os pós que são finos, eles tendem a se aglomerar e vai ser cada vez mais difícil você separar de maneira eficiente partículas que são muito pequenas. Uma alternativa que a gente tem, então, é fazer o peneiramento a úmido, onde a gente coloca água para facilitar a desagregação desses aglomerados, né, que ficam muito grandes, e a gente conseguir fazer o material passar de uma maneira mais eficiente, principalmente nas peneiras mais fechadas. Uma questão muito importante é que o material não pode ser solúvel na água, então você não vai conseguir fazer, por exemplo, peneiramento a úmido de sal de cozinha, por exemplo, porque ele é solúvel e você vai desmanchar os grânulos, né? Então ele não pode ser solúvel na água. E o peneiramento a úmido é eficaz para partículas de até 0,4 milímetros. É o que a gente consegue sim separar de uma maneira mais eficiente. As peneiras, elas são montadas então em cima de uma plataforma vibratória da seguinte maneira: a gente bota primeiro em cima a peneira mais aberta, abaixo uma segunda menos aberta e assim a gente vai indo fechando as malhas da peneira, diminuindo a malha da peneira, até que por fim eu tenho um fundo totalmente fechado que coleta os pós mais finos, o material mais fino. Então, maiores partículas ficam em cima e as menores são coletadas no fundo. As peneiras normalmente são classificadas de acordo com o mesh. E o símbolo é um hashtag, né, uma cerquinha. O mesh, ele corresponde ao número de aberturas que eu tenho em 1 polegada. Então, ali no exemplo, eu deixei em 1 polegada, existem 4 aberturas para passagem de material nessa minha malha, e essa peneira é uma peneira de mesh 4. Então, a gente tem vários meshes, né, de acordo com o tamanho da peneira, a gente pode ter 4, 10, 16, 8, 20, 400, enfim, a gente vai fechando, vai aumentando esse número de, vai diminuindo, na verdade, esse número de espaços para a peneira passar, para o pó passar, fazendo com que eu tenha materiais cada vez mais finos, né, podendo passar. A distribuição granulométrica, então, através do peneiramento, é importante vocês lembrarem que a gente tem grupos de tamanhos de partícula. Quer dizer, eu não consigo uma distribuição contínua de tamanhos. Eu separo em grupos que são retidos numa determinada peneira. Então, por exemplo, eu tenho informações assim, se a minha primeira peneira eu tenho uma abertura de 50 milímetros, eu tenho quem ficou retido naquela peneira são as partículas maiores que 50 milímetros.
Se na peneira seguinte eu tenho uma abertura de 10 milímetros, eu tenho informação, qual informação eu tenho na peneira? De que as partículas são menores que 50, mas são maiores que 10. E assim sucessivamente, até que, por exemplo, ali nesse meu exemplo, lá no fundo, onde está fechado, eu tenho todas as partículas menores do que 0,5 milímetros, por exemplo. Alguns inconvenientes desse método é que eu não tenho uma informação sobre os formatos da partícula, então eu só sei que as partículas ficaram retidas numa determinada peneira, quer dizer, elas são maiores que aquele tamanho. Eu não consigo, então, ter uma informação contínua dos tamanhos. Eu não sei, né? Por exemplo, na segunda peneira, que ficou retido as menores que 50 e as maiores que 10. Tá, mas é 30, é 40, qual é o tamanho dessas partículas que ficaram naquela peneira? Então, eu não tenho uma informação contínua, são estratos, né? São grupos de tamanho de partícula que eu consigo conter, né, durante o peneiramento. Outro inconveniente do peneiramento é quando a gente está tentando fazer a passagem de partículas que são alongadas numa direção e são finas numa outra. Por exemplo, um grão de arroz. Se aquele grão de arroz estiver na vertical, ele é fino e pode passar pela peneira. Mas se ele estiver na horizontal, ele não vai conseguir passar por um buraquinho da peneira. Então, vai ter uma. Quando as partículas têm um formato mais alongado, é bastante complicado a gente fazer uma separação granulométrica por peneiramento de maneira eficiente. Então, é um erro, pode ser um erro bastante grande, né, em relação a essas partículas. E outro inconveniente é que a gente tem um problema de aglomeração das partículas muito finas. A gente até pode tentar usar o método úmido, né, para tentar passar pelas peneiras mais fechadas, mas daí tem os inconvenientes de tu estar usando bastante líquido e o teu material não pode ser solúvel e não pode conter partículas solúveis. Se tiver partículas solúveis, você perdeu aquela informação. E nem sempre é eficiente, né, ficar usando esses líquidos para fazer isso. Então, a gente tem esse problema de aglomeração das partículas finas, o que dificulta bastante o nosso a qualidade do peneiramento, da análise granulométrica. Para a gente solucionar algumas dessas dificuldades, nós temos a opção de fazer uma granulometria a laser, que é o nosso outro método de análise que a gente vai ver hoje. A granulometria a laser se baseia, então, no fenômeno de difração de uma radiação laser, e assim a gente consegue determinar o tamanho de cada uma das partículas que passou na frente do laser individualmente. Então, a gente não tem mais um extrato, não tem mais grupos de tamanho de partícula, mas a gente tem o tamanho da partícula individualmente. Então, a gente consegue ter um resultado contínuo de tamanho de partículas. E, por outro lado, o equipamento normalmente vem acoplado com uma câmera, CCD normalmente, e a gente consegue identificar o formato da partícula, o que é uma coisa que você não tem informação na granulometria por peneiramento. Então, eu tenho algumas vantagens, né, que é usar para partículas muito finas, de tamanho muito pequeno, analisar cada partícula individualmente, assim eu tenho um resultado contínuo, e é possível determinar o formato da partícula através de uma câmera que pode estar instalada no equipamento. Bom, primeiro, o que é um laser, né? E por que a gente usa um laser para fazer análise granulométrica? Um laser, então, é um sistema que amplifica a luz que é emitida de uma maneira estimulada. Então, a gente tem um aparelho que consegue emitir uma radiação que é monocromática, quer dizer, é de um único comprimento de onda. Por exemplo, no nosso caso, ali no laboratório, a gente tem um granulômetro a laser e o laser é de 830 nanômetros, então é bem importante essa informação, depois a gente vai ver por quê. Também ela é uma luz coerente, quer dizer, cada vez que a luz é emitida, ela sempre sai na mesma fase. O que é sair na mesma fase? É sair sempre, por exemplo, com o vale para baixo ou com o pico para cima. Enfim, ela está sempre saindo da mesma maneira do equipamento e não de uma maneira aleatória, como acontece numa radiação convencional.
e ela é colimada. Em vez dela se propagar para todos os lados, como é uma luz de uma lâmpada normal, ela se propaga como um feixe, numa única direção, né? O segundo princípio que a gente usa para durante a análise granulométrica de difração a laser é o princípio da difração, que o que é basicamente é quando uma luz encontra um objeto e esse objeto ou um obstáculo, né? Pode ser um objeto, pode ser uma fenda, enfim, ela vai encontrar um obstáculo e esse obstáculo faz com que surjam a partir dessa onda novas ondas secundárias mudando o caminho de direção de propagação daquela luz. Então tem um obstáculo e a luz vai atravessar aquele obstáculo formando novas frentes de onda, né? Novas frentes de emissão de radiação. Quando a gente usa a difração de partículas a laser, o que acontece é que o obstáculo é a nossa partícula que a gente quer analisar. Então a partícula para na frente do laser e gera novas fontes de onda. Essas novas fontes de onda podem ter interferências positivas, que é quando a gente tem duas frentes de onda, dois vales de duas frentes de ondas diferentes que se encontram e a intensidade aumenta, ou negativa, que é quando um vale e um pico se encontram e aí a gente tem uma interação destrutiva e não tem luz naquele caso. E o que acontece quando essas interações acontecem e a gente consegue colocar um detetor e perceber é que eu formo anéis concêntricos, onde no centro a gente tem o laser, a radiação do próprio laser, e em posições simétricas, aquele centro, a gente tem os anéis das interferências construtivas. E o que acontece é que, conforme for o número de anéis que vão aparecer, a gente consegue determinar o tamanho da partícula. Então, através dessa análise do número de anéis que a gente forma, que forma no detetor, que se chama um disco de Aire, e ele se forma através do padrão de Aire, a gente consegue determinar, então, o tamanho das partículas. Então, quanto maior o tamanho da partícula, menor o número de anéis que eu vou ter dentro no meu espectro de difração. E assim eu consigo estimar, né? Eu calibro o sistema com tamanhos conhecidos de partícula e o sistema consegue, então, o detetor, né? Enfim, a gente consegue calibrar o detetor para essa sensibilidade. O espectro de difração que vocês viram até agora é um círculo concêntrico, mas é porque eu imaginei que foi imaginado que a partícula era esférica. Quando as partículas não forem esféricas, o espectro de difração começa a ficar bastante difuso, bastante complexo, nada parecido com círculos concêntricos. Mas uma coisa importante de vocês lembrarem é que o equipamento, não importa qual é a partícula que vocês colocarem para ser analisado, ele vai fazer todos os cálculos imaginando que a partícula é esférica. Então, quanto mais perto do esférico for a tua partícula, melhor é a precisão que você vai ter do resultado, porque ele vai fazer uma estimativa. Ele não enxerga, né, qual é o formato da partícula. O detetor vai sentir essas diferentes tipos de difração, né, o espectro, mas ele não vai saber como calcular, saber, aquilo ali é um hexágono, então eu tenho que calcular diferente. Não, ele vai olhar, vai coletar os dados e vai imaginar que aquilo é, de alguma maneira, aquilo é uma esfera, né? Um círculo que passou ali na frente, a partícula esférica, então é um círculo, e vai fazer os cálculos a partir dali. Então, isso é uma limitação que vocês têm que ter em mente, né, para esse processo. Quando a gente fala no fenômeno de difração de partículas, então, a gente tem dois métodos matemáticos que vão ser usados durante a nossa cálculo de tamanho de partícula. Se as partículas forem grandes, a gente vai usar a equação de Fraunhofer. A equação de Fraunhofer considera que a partícula é tão grande que vai acontecer apenas o fenômeno de difração. Né? Ela vai ser um obstáculo para o laser e vai apenas acontecer a difração. Quando a partícula for pequena, nós temos que considerar que, além da difração,
eu posso ter fenômenos de refração. Quer dizer o quê? A luz vai passar por dentro da partícula e vai mudar o seu caminho óptico. Então, vai gerar uma nova fonte de onda, mas não por difração, mas sim por refração. Aquele caminho óptico foi diferente, não porque aconteceu a difração. Então, eu tenho que usar a estimativa matemática de μ, os cálculos de μ, que consideram, então, a refração também. Aqui é a hora muito importante de você conhecer qual é o laser do equipamento que está sendo utilizado, porque é o laser que está instalado que vai dizer se a partícula é grande ou se a partícula é pequena. É em relação a esse laser que a gente consegue saber o que é uma partícula pequena e eu tenho que usar o método de μ, ou o que é uma partícula grande e eu tenho que usar a estimativa de Fraunhofer. Então, é a partir do laser que a gente sabe quem é, como comparar, né? Como saber se a partícula é grande ou é pequena. Então, no nosso caso, o nosso laser é de 830 nanômetros. Se a partícula for menor que 830 nanômetros, eu vou ter que usar a equação de μ, porque ela é menor que o laser que eu estou usando. Se ela for maior, uso as equações de Fraunhofer e tá tudo bem. Aqui, uma comparação entre os resultados de granulometria quando a gente usa os métodos diferentes e para partículas diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma partícula grande, não importa qual é o método que eu vou usar, pode ser o μ ou pode ser o Fraunhofer, eles vão dar exatamente o mesmo resultado, porque tu está só considerando os fenômenos de difração. Contudo, quando as partículas forem pequenas, e eu, por exemplo, utilizar o método de Fraunhofer, o problema é que nesse método, todas as partículas menores que o tamanho do laser para esse método não existem, é zero. Não existe partículas menores, no meu caso, ali do laboratório, por exemplo, que 830 nanômetros não existem, ela não conta, vira zero. Aí você pode ver no gráfico aqui que ficou para zero as partículas pequenas. E quando você usar o método de μ, por outro lado, ele funciona muito bem para os métodos, para partículas grandes também, sem problema. E o diferencial é que ele consegue enxergar partículas muito, muito pequenas. Então, até tamanhos bem menores, né, do que 830 nanômetros a gente consegue perceber. Então, faz bastante diferença. Então, como você vai saber se você tem que usar um método e outro? Bom, você tem que primeiro estimar, conhecer o seu material, ter uma ideia do tamanho daquelas partículas, né? Qual é o tamanho do laser e qual é o tamanho das tuas partículas, tem que ter uma ideia inicial. E segundo, para usar o método de μ, você tem que informar para o operador do equipamento o índice de refração da partícula, porque é um dado que ele vai ser usado no cálculo de μ. O índice de refração não é um valor trivial, fácil de determinar na prática, e o que normalmente o pessoal faz é olhar na literatura, ver um material semelhante e né, informar. Foi utilizado o índice de refração tal para determinar o tamanho de partículas pelo método de μ, por granometria laser. Então, tu informa para a pessoa qual é o índice de refração que foi utilizado, para daí a pessoa poder fazer o cálculo e estimar de uma maneira um pouco mais precisa o tamanho da partícula. Bom, quando a gente fala em granulometria laser, então a gente tem dois métodos, parecido com o que acontece lá no peneiramento. Nós podemos ter o método a seco e o método a úmido. No método a seco, nós podemos ter duas maneiras de fazer essa análise. Ou aspirando o pó e fazendo com que quando ele é aspirado no meio desse caminho entre o reservatório e o aspirador tenha o laser e ele consiga detectar as partículas, ou por queda livre, como se fosse uma cascata onde as partículas estão mais altas e caem na frente do laser. Alguns inconvenientes dessa técnica. Primeiro, o pó precisa ter muito boa fluidez e as partículas precisam estar muito dispersas, porque se tu passar com um monte de material na frente do laser, para tentar passar na frente do laser um bloco de partículas, ele não vai entender que tem partículas separadas ali. Então, o ideal é passar partícula por partícula, bem separado, ou de uma maneira que tu consiga pulverizar bastante, né, espalhar bem aquele pó na frente do laser para que ele identifique uma partícula sozinha, que se tu passar com duas, três juntas, ele vai achar que aquilo é uma partícula só.
Outro inconveniente é que a gente precisa grande quantidade de amostra, então normalmente pelo menos 500 gramas, e normalmente o pessoal não tem essa quantidade de amostra. E outra questão é que o produto não pode ser tóxico, né? Não pode analisar drogas, não pode analisar um produto químico que seja corrosivo, nem para o equipamento, nem para o operador, porque é um sistema totalmente aberto. Então você vai estar jogando pó no ar na frente do operador. Então não pode ser tóxico nem corrosivo para todo o equipamento, né? Então a gente tem alguns problemas em relação ao seco. O principal mesmo é a separação das partículas, né? Como garantir que elas estão passando separadas na frente do laser. Para evitar esse problema, a gente usa, em 99,9% das vezes, a gente usa o método líquido, que se baseia em dispersar dentro de um líquido o pó e fazer passar dentro desse líquido com o pó ali dentro e passar na frente do detetor. É muito melhor esse método em relação à dispersão. Tu coloca uma quantidade reduzida de amostra, geralmente é 0,5 gramas, é uma quantidade muito pequena de amostra, e eu consigo dispersar ela muito bem. Alguns inconvenientes é que a gente tem o maior número de parâmetros antes de começar a análise, que é, por exemplo, determinar quem é o fluido que a gente vai usar, se a gente vai usar água, álcool, silicone, enfim, qual é o fluido. Se a gente vai usar um agente dispersante ou não para ajudar a fazer essa dispersão, se a gente vai usar ultrassom para ajudar a dispersão, que é a dispersão mecânica, que normalmente a gente usa, e por quanto tempo, e quanto tempo vai ficar circulando esse líquido dentro ali do sistema para garantir que eu analise todas as partículas, ou a maior parte das partículas, né? Então a gente tem alguns problemas em relação alguns problemas não diria, mas algumas atenções que devem ser tidas quando a gente fizer o método líquido. Uma coisa importante, o teu líquido que você vai usar, o teu fluido, ele não pode reagir com o produto, ele não pode ser solúvel naquele produto. Então, de novo, se você quer usar a granulometria do NaCl, saber de sal de cozinha, quero saber a granulometria, você não vai conseguir fazer com a água, porque a água vai dissolver o sal e dissolvendo o sal, tu acabou com a tua partícula, tu não tem mais partícula ali. Então, tu tem que ter um líquido que não destrua a tua partícula. E também, por exemplo, não pode reagir com a tua partícula. Eu quero saber a granulometria de gelatina em pó. Vou usar água. Não vai dar, porque a gelatina absorve a água e vai aumentar de tamanho. Então, tu não vai conseguir fazer na gelatina. A granulometria da gelatina com água. Então, não vai dar. Então, não pode reagir, não pode ser solúvel, ele tem que ser um líquido que seja que índice de refração diferente, o que é? Se tu botar o teu material sólido dentro desse líquido, vamos supor a água, se você botar esse material dentro desse líquido, você tem que ser capaz de ver aquele pó ali dentro. Ele não pode, quando ele estiver dentro do líquido, se tornar um produto invisível, que tu não enxergue mais. Ele tem que ser visível de alguma maneira. O laser, né? Às vezes no nosso olho a gente não enxerga, mas o laser vai ter que enxergar como uma partícula. Ele não pode ficar com o mesmo índice de refração, que daí ele fica invisível. Ele tem que ser transparente para o laser que eu estiver usando, o líquido, né? Porque se o líquido não for transparente para o laser vai achar, o detetor vai achar que aquilo é uma partícula gigantesca. Então, ele tem que deixar passar o laser sem interferência. Ele tem que ter baixa evaporação, porque o sistema é aberto. E ele tem que ser homogêneo, quer dizer, o teu líquido, ele não, quando ele for sofrer uma agitação mecânica, que é o que acontece no equipamento, ele não pode, por exemplo, fazer bolhas. Então, ele vai ser agitado, vai ter ultrassom ali, vai ter partícula, e durante todo aquele processo ele não pode mudar de cor, não pode evaporar, não pode fazer bolha. Então, geralmente, a água é o melhor líquido que a gente tem para fazer granulometria laser. Algumas vezes a gente tem que usar um agente dispersante para conseguir melhorar a molhabilidade da amostra, para conseguir dispersar melhor a amostra. A gente pode ter um agente dispersante químico, ou o que mais a gente usa é um agente dispersante físico, que é o ultrassom. No caso de um agente dispersante químico, ele não pode reagir nem com o fluido nem com a amostra, ele tem que ser totalmente transparente,
tem que ser estável durante aquele meu processo, que dura aproximadamente 1 minuto, e é necessário fazer um estudo para determinar qual é a concentração ótima desse material, quanto material eu tenho que colocar para conseguir dispersar o material ali dentro. Depois de fazer análise de granometria laser, quando a gente recebe o resultado, a gente recebe um gráfico desse tipo que está aí na tela e uma tabelinha onde diz o D10, o D50, o D90 e o diâmetro médio. O que é isso, né? Bom, o gráfico está te mostrando duas informações. Primeiro, em cinza, ele está te mostrando uma curva que é a curva do histograma. Então, é o número de partículas que eu tenho para um determinado tamanho. No eixo X, a gente tem o tamanho de partículas, normalmente é em micrômetros, e nos eixos Y, aí depende de quem tu está analisando. A gente pode ter o acumulado, que é a curva em vermelho, tipo um S, que é o acumulado do tamanho de partículas, e ali na direita a gente tem o histograma, né? O eixo do histograma, que é as barrinhas em cinza, que é o número de partículas para aquele tamanho. Sobre o D10, D50 e D90, são informações interessantes para a gente ter uma ideia da distribuição do tamanho da partícula. Então, se tu não pode mostrar o gráfico para a pessoa, tu dá uma noção de tamanho, de distribuição de tamanho através do D10, 50 e D90. Por exemplo, quando eu tenho um D90 de 27,21 micrômetros, o que é isso? 90% das partículas tem menos do que 27,21 micrômetros. Então, eu tenho essa noção de tamanho das partículas. 90% das partículas são menores que aquilo ali. Ou, por exemplo, um D10. 10% das partículas são menores do que 4,90 nanômetros aqui no meu exemplo. O diâmetro médio, por exemplo, aqui no meu caso, é 15,03 micrômetros. O que é isso, 15? O que ele representa? Ele representa a média. Mas a média é apenas uma das informações que você pode ter. É muito mais importante na granometria você ter a distribuição granométrica. Ela é que vai te dizer se o material vai empacotar mais, vai empacotar menos, como é que você vai transportar, por exemplo, tu transporta mais fácil os grossos, os finos ficam retidos, como você vai fazer, né? Vários processos. Eu tenho ajuda na sinterização se eu tenho partículas finas, mas quanto é que eu tenho de finas? Então, o diâmetro médio é uma informação, ok, mas a distribuição granométrica, os dados de distribuição granométrica são, eu acho que são mais relevantes para te conhecer propriedades do teu material. Bom, na granometria laser a gente tem algumas fontes de erro assim que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, a amostragem é um problema bem difícil de se resolver na granometria laser. Tu tem que garantir que aquele material que você vai analisar esteja representando o teu todo. Principalmente porque é uma quantidade de material muito pequeno que é analisado, aproximadamente meia grama. Então, se você tem, por exemplo, 100 quilos de material para analisar e você vai tirar meia grama, você tem que ter garantia de que aquilo está representando todo o teu material, né? Então, a amostragem é bem importante, principalmente porque às vezes a gente não mistura bem o lugar onde as partículas estão, digo, antes de vocês, né, nos deixarem a amostra, e vocês vão pegar, por exemplo, só as partículas que estão em cima. Essas são as menores partículas, porque por gravidade, se você deixar um material parado, é normal que as partículas grandes vão para o fundo do recipiente, jamais, né? Gravidade faz a sua ação com o tempo. Então, tem que ter bastante atenção à amostragem para aquilo ser representativo do todo. Depois, a gente tem um problema na preparação da amostra, que é na etapa de dispersão. Você tem que garantir que as partículas pequenas que tendem a se aglomerar vão estar separadas uma das outras. Então, esse é um problema principalmente para as partículas que são pequenas, né? Menores que 0,2 micrômetros ali já começa a ter esse grande problema de aglomeração. Então, a gente tem que usar um método de dispersão das partículas. Entre os métodos, a gente tem um pequeno problema com o ultrassom, que é, se você fizer pouco tempo de ultrassom, você não vai conseguir mecanicamente separar esses aglomerados. Se você fizer, por outro lado, muito tempo, você é capaz de quebrar a sua partícula. E aí formar partículas novas, menores a partir da tua partícula inicial, o que não é o desejo de uma pessoa que está fazendo análise granulométrica.
E normalmente a gente usa ultrassom mesmo e num tempo determinado para fazer as análises de granulometria. E para a maioria das amostras que a gente analisa, isso não é um problema. Contudo, se a sua partícula for sensível, por exemplo, for uma microcápsula, for um material que tem uma casca, né? Um material que tem duas fases e por fora tu tem uma casca frágil, por dentro tu tem outra. É interessante avisar para o operador do equipamento: olha, meu material é um particulado sensível, não usa ultrassom tanto tempo, ou nem usa ultrassom, né? Para a gente, para o pessoal que for fazer análise, ter alguma informação um pouco melhor para conseguir te dar o resultado mais certo possível. Bom, então isso foi uma rápida aula sobre análise granulométrica. Se vocês tiverem alguma dúvida, meu e-mail está ali. E a gente se vê na próxima. Tchau!